Graça e paz. No Conectados com a Palavra deste dia, estamos lendo o capítulo correspondente ao Anoitecendo com a Palavra, que temos num outro momento, ou seja, no fim do dia, todos os dias da semana. Então hoje, como aquele momento não existe, eu estou adiantando aqui a leitura do capítulo 2 do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth. Ruth na plantação de Boaz. Eu dei um título para essa oportunidade, né? Diz assim: na plantação pode ser que encontremos o parente da gente. Diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia à clã de Elimeleque, que chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte de plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros, dizendo: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe como Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos a ponto do Senhor me se importar comigo? É uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai e sua mãe na terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E ela disse: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher as espigas, Boaz deu essas ordens aos servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes, deixem-nas cair para que elas recolha e não a impeçam. Assim Ruth colheu da lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou para o povoado e sua sogra viu quando Ruth havia recolhido tanta coisa, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Na outra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra.
Muito importante essa leitura, esse texto bíblico, porque tem tudo a ver com a história do povo de Israel e com a nossa história, enquanto cristãos. Trata-se aqui da linhagem de Davi. Davi vem dessa família, o rei Davi. E trata-se aqui também da linhagem de Cristo Jesus. Jesus veio ao mundo através dessa mesma linhagem. Então, tem tudo a ver com a nossa história. Essa busca por sobrevivência que Ruth se prontificou a fazer, ajudando a sua sogra Noemi e a sua própria vida sendo assim garantida através desse trabalho, que veio resultar, portanto, numa coisa muito mais importante que ela sequer pudesse imaginar. Mas quando Deus conduz os passos daqueles que são fiéis, as coisas funcionam e as coisas acabam de forma certa e são bênção. Bênção para a própria pessoa, bênção para as pessoas que a cercam. Você e eu podemos ser bênção na vida de outros. Que Deus nos use, nos ajude e nos capacite. Amém e amém. Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, muito obrigado pelo exemplo que Ruth nos deixa. A sua simplicidade, sinceridade, singeleza, mas a sua fidelidade, sobretudo sendo fiel à sua sogra, fiel a Ti. E ela nem te conhecia tão bem, ó Deus, que ela era de um outro povo. Mas ela confiou naquilo que ela estava vendo ao seu redor, como Tu abençoas as pessoas que Te são fiéis. Ó Deus, que nós possamos continuar sendo fiéis, para que pessoas que nos cercam possam ver em nós exemplo de fidelidade e que vale a pena confiar em Ti, ó Senhor. Ajuda-nos a ser cada vez mais discípulos Teus e seguidores fiéis daquilo que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus. Amém.